Olá, povo de Deus, segunda-feira, 7 de novembro de 2022, 32ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tito 1, de 1 a 9, Lucas 17, de 1 a 6. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio, que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho, na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados. Porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos. Mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Bom, nos ajudamos hoje, mais uma vez, com as reflexões de nossos irmãos de Portugal, os exegetas portugueses, tanto na reflexão da primeira leitura quanto do Evangelho. A carta a Tito é uma das chamadas cartas pastorais, junto com as duas cartas a Timóteo. Tito e Timóteo eram colaboradores do apóstolo Paulo. Ao confiar numa comunidade, faz-lhes algumas recomendações baseadas no evento de Jesus morto e ressuscitado. Fala-lhe da verdade que conduz à piedade, da esperança da vida eterna. A tarefa de Tito será formar os crentes para que se enamorem da verdade revelada e pregada, e desse modo fortaleçam o vínculo da fé e do amor que os liga à comunidade e a Cristo. É nisso que consiste a administração que Deus pede aos seus servidores. O serviço da palavra, a pregação apostólica, é o fundamental serviço à comunidade. Sem esse serviço não nascem novas comunidades cristãs. O responsável pela comunidade deve ter excepcionais qualidades quanto ao estilo de vida e de ação. Deve ser fiel à doutrina e generoso no serviço. Pastor e fiéis hão de estar à escuta, submetidos à doutrina, verdade, contida nas Escrituras, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento. Chama-nos a atenção nosso texto de hoje, que usa dois termos como que equivalentes, presbíteros e episcopos. Isso nos mostra que ainda tais funções não estavam bem estabelecidas. Como episcopo, em grego significa inspetor ou supervisor, é recomendado que se preocupe em colocar em cada comunidade um presbítero, que em grego correspondia a ancião. Esse embrião dos ministérios na igreja, Paulo não conheceu. Portanto, essa carta só pode ser de um dos seus discípulos. Importante também salientar que ainda não era cobrado o celibato dos ministros, pois aparece a recomendação de que seja marido de uma só mulher. Aqui temos hoje, então, traços interessantes da igreja nascente. Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço
e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos? Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas apresenta-nos 3 temas da pregação de Jesus, o escândalo, o perdão e a fé. É preciso considerá-los de modo unitário. O discípulo deve ter a preocupação de não provocar escândalo que leve alguém a afastar-se do caminho iniciado. Trata-se do caminho evangélico. Por isso, Jesus lança um dos seus ai. O mestre não pode aceitar o comportamento de quem põe em risco a sua salvação e compromete a dos outros, sobretudo a dos pequenos. Se é preciso evitar o escândalo, também é preciso conceder o perdão a todos, a todo custo. O perdão é sinal de verdadeiro amor. É no perdão que se revela o amor de Deus para conosco. Jesus, que é a encarnação histórica do amor de Deus, também oferece o perdão àqueles que dele precisam. Ao terminar o ensinamento, Jesus elogia a fé que, ainda que seja pequena, pode mostrar toda a sua força, mesmo com um milagre. Os discípulos pedem então um aumento de sua fé, e Jesus responde-lhes falando da eficácia de uma fé genuína, ainda que pequena. Inúmeras vezes nos sentimos muito apequenados frente à proposta do Evangelho e também fazemos nosso apelo ao Senhor, aumenta a nossa fé. Porém, a fé não cresce sem passos concretos que precisamos dar, no sentido de ir conformando nossa vida com os desafios do reino. Os valores de uma vida verdadeiramente de discípulo missionário de Jesus, fazendo o reino acontecer entre nós, ainda que ele nunca se esgote na história, tem que ser prioridade que se concretiza no dia a dia. Interessante que o pedido dos discípulos vem depois das exigências do perdão, que aos olhos deles era muito exigente. Perdoar um irmão que peca contra a gente até 7 vezes por dia. Porém, isso é até pequeno frente às exigências de uma vida pautada pelo direito e pela justiça. De fato, é preciso muita fé para nos mantermos perseverantes nesse caminho, pois os obstáculos aparecerão sempre e a tentação do desânimo será frequente. Aqui podemos nos lembrar do poeta espanhol Antônio Machado. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Andemos, portanto, suplicando ao Senhor que nos acompanhe, fazendo com que nossa fé, ainda que pequena, seja constante, perseverante e, por que não, teimosa. Um beijo no seu coração.